Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal aberto da Embratel, canal 126, e também pela Sky, canal 85, ou mesmo pelas nossas plataformas YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas, servos de Deus, que acompanham também os nossos programas. A todos esses nossos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto de Atos dos Apóstolos, nesse momento da doutrina, logo depois da vinheta. Nós começamos já há algum tempo a falar sobre o livro de Atos, só fazendo uma repetição rápida sobre o assunto que nós tratamos. É bom lembrar que nós não estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, não é a nossa preocupação falar sobre fatos históricos, arqueológicos, geográficos. Não é essa. Nesse nosso trabalho aqui, não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação com o livro de Atos é avaliar aquilo que é a doutrina que está inserida no livro de Atos dos Apóstolos. É bom que se diga que o livro de Atos dos Apóstolos, que já falei isso anteriormente, que é uma síntese de um período da igreja de aproximadamente 30 anos, ano 33 ao ano 66, a ênfase ao início da igreja nesses 30 anos, mas falando que a doutrina da igreja emerge nesse período, nesse primeiro tempo da igreja, primeiro período da igreja, que no livro de Apocalipse, como o estudo das 7 cartas, seria profeticamente a igreja de Éfeso, a primeira igreja mostrando o tempo profético. Vocês vão ouvir alguns comentários a respeito do livro de Atos, dizendo o seguinte, que o livro de Atos dá ênfase a certos aspectos doutrinários, porque ali no livro de Atos descreve os primeiros acontecimentos da igreja que servem para completar ou dar complemento ao cânon cristão. Porque, segundo alguns, o cânon cristão foi escrito no primeiro século, e toda a descrição que Paulo faz sobre as manifestações do Espírito Santo, como principalmente os dons espirituais, eles alegam que toda essa operação foi necessária nesse primeiro século, porque era necessário a formação do cânon cristão, que não existia. O que existia era o cânon que estava lá no Velho Testamento. Não existia o cânon cristão. Não existia o relato daquilo que seria o Novo Testamento para nós. Esses que defendem essa tese se baseiam naquela parte da carta de Paulo aos Coríntios que diz: havendo ciência desaparecerá, havendo língua cessará, havendo profecia, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Esses usam esse texto para dizer que perfeito era o cânon, estaria em formação, a fase embrionária de toda a doutrina da igreja. Por isso a preocupação que nós falamos anteriormente no livro de Atos, capítulo 15,
com o desvio, não é? A alteração na embriogênese da doutrina, o que poderia descaracterizar toda a formação da doutrina. Nós já explicamos isso nos eventos anteriores. Só que para nós, perfeito ali não é o cânon cristão, não é o Novo Testamento que estava sendo formado. Perfeito ali é Jesus na sua segunda vinda. Então nós cremos que a doutrina elaborada ali foi importante, mas a operação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos vai continuar até a vinda gloriosa de Jesus, não é? Na sua segunda vinda, como aponta as profecias e como relato do próprio Senhor Jesus e como o próprio Lucas descreve no início de Atos, quando fala da ascensão de Jesus aos céus, quando o anjo diz que ele, da mesma maneira que ele subiu, ele voltaria. Então, perfeito ali não é o cânon cristão, perfeito ali é o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Então nós vamos entrar agora, voltar novamente a falar sobre as viagens de Paulo e agora sobre a terceira e última viagem missionária de Paulo. Você vai ver alguns historiadores falarem que Paulo fez 4 viagens. É bom que se diga que a quarta viagem não foi uma viagem missionária. A quarta viagem de Paulo foi aquela viagem que ele faz para Roma, para sua prisão. Ele é levado preso para Roma. Então, uma viagem que ele faz para se apresentar em Roma já como prisioneiro. Essa é uma viagem que não é missionária. Então, a última viagem missionária de Paulo é a que está descrita a partir do capítulo 18 do livro de Atos, que é ali a terceira viagem missionária. Quais os pontos importantes dessa terceira viagem? Veja, nós estamos falando sobre doutrina da igreja. O ponto inicial e a parte mais importante dessa viagem, que começa no ano 52, vai até o ano 56, alguns dizem então que são 5 anos. 52, 53, 54, 55, 56, seriam 5 anos. É uma viagem mais longa, mais demorada. Por quê? Porque quando ele sai de Antioquia, a primeira grande parada dele para fazer um trabalho muito mais consistente é Éfeso, onde ele passa ali quase 3 anos. Então, um trabalho, porque Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Então, vamos abordar, dentro desse aspecto, qual a importância da terceira viagem. Veja, ele tinha feito uma viagem evangelística importante, a primeira, depois fez a segunda e essa terceira. Nessa terceira viagem, ele praticamente visita os mesmos lugares que ele tinha visitado nas 2 primeiras viagens. Mas agora, na terceira viagem, a preocupação de Paulo é com o quê? É com a confirmação, veja bem você que está assistindo, a confirmação da doutrina que havia sido já estabelecido nesses anos. A igreja, nessa época, ela já está com quase 20 anos. A doutrina já está praticamente consolidada. Já tinha vindo a partir do ano 33 até esse início, ano 52, quando ele viaja até o ano 56, um pouco mais de 20 anos. Então, a descrição e aí a importância do evangelista Lucas, que faz parte dessa terceira viagem, e por isso ele escreve com muita clareza sobre essa terceira viagem. Ele fez parte dessa viagem, né? Ele era um companheiro
frequente nas viagens de Paulo. E o Lucas descreve alguns pontos interessantes dessa viagem, quando ele confirma a doutrina. E um dos pontos interessantes, por exemplo, em Éfeso, está no capítulo 19, foi quando ele traz ali um dos pontos mais importantes para a igreja hoje. É um divisor de águas. Ninguém pode negar que nessa chegada a Éfeso, que está descrita no capítulo 19, quando ele se reúne com alguns irmãos, que ele já havia passado anteriormente por Éfeso, na sua primeira viagem. Então veja, quando ele chega ali e conversa com aqueles irmãos, havia alguns irmãos novos convertidos, já havia uma igreja que havia crescido ali, ele faz um questionamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Nada que está na palavra é sem sentido ou sem significado. Toda a palavra, ela é divinamente inspirada e o Espírito Santo permite aquilo ali para deixar registrado no livro de Atos, que é o nosso manual de igreja, o manual da doutrina da igreja está no livro de Atos. Tudo está ali no livro de Atos, nós temos simplesmente seguir aquilo que o Espírito Santo deixou estabelecido ali. E no capítulo 19, Paulo faz uma pergunta muito clara: vocês são batizados com o Espírito Santo? A pergunta é claríssima. Vocês foram batizados com o Espírito Santo? A resposta daqueles irmãos a Paulo foi a seguinte: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo, desse batismo com o Espírito Santo. O que nós conhecemos é o batismo que está descrito nos evangelhos, né? O evangelho não estava sendo escrito ainda, não é? Porque eles estava sendo divulgado, apesar de alguns começam nessa mesma época a serem escritos. Mas eles já conheciam todo o relato dos evangelhos, da biografia de Jesus, eles já conheciam. Então conheciam tudo bem sobre o batismo. Então eles disseram para Paulo que eles conheciam o batismo de João, que era aquele batismo que Jesus foi batizado com 30 anos, aquele batismo que é ensinado, o próprio Jesus ensinou, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esses irmãos de Éfeso falam que conhecem esse batismo. Paulo, então, ensina àqueles irmãos que existe um outro batismo. E esse outro batismo não é feito pelo pastor, nem pelo irmão, pelo presbítero lá naquela época, né, ou os pastores. Esse batismo que vocês receberam é o batismo nas águas, é o batismo de arrependimento. Mas a palavra fala que eles seriam batizados com outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo, então, ora por eles. E o que aconteceu ali? Quando Paulo ora por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo. E escreve, e Lucas descreve no livro de Atos, no capítulo 19, que eles falaram línguas, né, e profetizaram. Então está muito claro que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo nas águas. Se eles falaram em línguas e profetizaram, olha o que está descrito doutrinariamente. Ninguém pode revogar isso. Se eles foram batizados com o Espírito Santo, e Paulo diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo, e que lá no início do livro de Lucas, do livro de Atos, escrito por Lucas, esse evangelho seria pregado a toda a criatura
não só na Judéia, Samaria, mas até os confins da terra, e nós nos colocamos nesse final do relato, aos confins da terra, a distância que nós estamos, então chega até nós, então mostrando que nós mesmo, né, quase 2000 anos depois, nós também poderíamos ser batizados com o Espírito Santo. Mas olha a sabedoria do Espírito Santo. Ele coloca ali aqueles irmãos que foram batizados com os sinais do batismo com o Espírito Santo, que eles falavam línguas e profetizavam. Ah, então só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas? Não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando. O que está descrito ali, que é importante, é que naquele momento, naquele evento ali, eles foram batizados com o Espírito Santo e tiveram dons espirituais. Isso é importante como ensino para quê? Para mostrar que o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo são diferentes. O batismo com o Espírito Santo é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E por isso, você sendo batizado com o Espírito Santo, você pode ter dons espirituais. Sim, qual o problema? Não quer dizer que você vai ter naquele momento. Ali o Espírito Santo permitiu para servir de ensino, para dizer que há uma diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Então, a manifestação de dons espirituais, ali no capítulo 19, com o batismo do Espírito Santo, com aqueles irmãos da igreja de Éfeso, é para mostrar que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo nas águas. Não quer dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não receber no momento dons espirituais. O que está descrito aqui foi um acontecimento isolado que o Espírito Santo permitiu para servir de ensino para nós, para mostrar que há uma diferença entre batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Isso está muito claro na descrição do livro de Atos dos Apóstolos, na descrição da igreja, e faz parte dessa terceira viagem de Paulo. Então esse é um ponto doutrinário fundamental para a igreja, porque nessa experiência ali, Paulo não só fala de batismo com o Espírito Santo, ensina sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, que são manifestações do Espírito Santo. Tanto que, segundo alguns, as 3 cartas doutrinárias de Paulo têm muito a ver com a sua terceira viagem. São as cartas escritas aos Gálatas, e na carta escrita aos Gálatas é muito importante o relato do que aconteceu depois da primeira viagem. Depois da primeira viagem veio o Concílio de Jerusalém. E no Concílio de Jerusalém, quando foi firmado, havia uma dificuldade com relação à doutrina, e ali ela foi estabelecida com os irmãos da igreja de Antioquia e de Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 do livro de Atos, que foi após a primeira viagem, antes da segunda. Então, isso foi estabelecido. Vejam, a terceira viagem de Paulo é importante para a confirmação da doutrina que já estava estabelecida. Mas também, em Éfeso, na experiência da igreja de Éfeso, há um outro ponto muito importante, que foi quando ele chega e prega ali em Éfeso, numa das sinagogas, ele faz menção de um problema que os efésios tinham, aqueles, né, que eram gentios. Havia ali romanos, né, cidadãos romanos, né, e também existia judeus. Mas ali naquela cidade de Éfeso havia um grande problema, porque havia uma deusa que eles adoravam, que era, né, uma deusa famosa para eles. No grego era Artemis, no latim era Diana, tanto que eles falavam a Diana dos Efésios, e era a deusa que
dominava todo o culto pagão dos efésios. Paulo, então, quando ele prega ali, e muitos se converteram, ele aborda esse assunto, que era um assunto importante, muitos se converteram, houve uma conversão em massa ali em Éfeso, tanto que todo o comércio que a cidade fazia em torno desse culto a essa deusa Diana ficou comprometido. Por exemplo, um cidadão chamado Demétrios, que comercializava objetos que eram feitos em homenagem a essa deusa chamada Diana, perderam muito dinheiro. E ali houve uma disputa muito grande com os romanos e também judeus que não gostavam daquilo que Paulo pregava, e também aqueles que eram pagãos. Mas nós podemos pegar essa experiência de Paulo com a deusa Diana e mostrar aquilo que vocês estão vendo na igreja de Tiatira. O que aconteceu na igreja de Tiatira depois do que aconteceu com Pérgamo, né? Na terceira carta de Pérgamo, quando a igreja se mistura com o Império Romano, casamento pervertido, ali uma união pervertida. O que aconteceu? Na união da igreja mistura com o Império Romano, houve uma entrada de cultura pagã para dentro do cristianismo. Olha a semelhança que há, por exemplo, entre Diana dos Efésios com muitas coisas que aconteceram depois da mistura da igreja com o paganismo. Cidades que criaram, por exemplo, as padroeiras, como se existe hoje no mundo todo e tal, é um legado que entrou no cristianismo vindo do paganismo, tipo esse do evento da Diana dos Efésios. É um tipo de adoração a uma deusa e que entrou para dentro do cristianismo como aquilo que se tornou o problema da idolatria e do ídolo dentro da igreja, conforme nós abordamos sempre. Por isso, Paulo descreve, no capítulo 11 da carta aos Coríntios, ele mostra a situação da igreja com o perigo dos ídolos. Ele descreve isso muito bem. Nós falamos na última EBD, mostrando aquilo que havia acontecido com a igreja de Tiatira. Paulo está falando antes, porque Paulo está profetizando, já deixando a base da igreja para esse desvio que poderia acontecer na igreja. Nós vamos parar por aqui, porque há muita coisa para ser dita ainda, e nós queremos continuar fazendo uma comparação sobre isso que aconteceu na igreja de Tiatira lá na frente, depois da terceira carta, quarta carta às igrejas da Ásia, que é a igreja de Tiatira, que é a carta a Tiatira, e nós vamos fazer uma comparação disso, porque Paulo está falando aqui agora e do que serve o livro de Atos quando mostra essa base doutrinária e essa citação parecido com aquilo que aconteceu na igreja de Tiatira. Mas não vamos falar isso no nosso próximo programa, que acontecerá na semana que vem. A todos, a paz do Senhor.